Gostaria de saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje gostaria de conversar com você sobre fé. Qual foi a fé que meus pais demonstraram para mim? Qual é a fé que eu posso demonstrar para os meus filhos? É isso que eu quero falar, sobre uma fé que vai de geração em geração. Quando Paulo escreveu para Timóteo, na sua segunda carta, no primeiro capítulo da segunda carta, no versículo 5, Paulo diz assim a Timóteo: eu recordo muito bem de uma fé sem fingimento, uma fé que começou na sua avó Lloyd, depois habitou na sua mãe Eunice, e agora eu estou certo que habita também você, Timóteo. Então Paulo está falando para Timóteo sobre uma fé que vai de geração em geração. Quando os meus pais demonstraram fé, eu também passei a ter fé por causa dos meus pais. E a fé que eu tenho nesse Deus, eu também consigo transmitir para os meus filhos. E quem sabe, né? Os meus filhos também vão transmitir para os filhos deles. É isso que eu quero compartilhar com você e refletir. Como era a fé dos seus pais? A fé dos meus pais, como era? Como é a nossa fé hoje? Será que está do mesmo jeito? E a nossa fé, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de pensar, de acreditar neste Deus, também vai transmitir para os nossos filhos. E o nosso desejo é que a nossa fé seja transmitida para os nossos filhos e que os nossos filhos transmitam para os filhos deles. Por isso Paulo disse a Timóteo: olha, eu me recordo muito bem que era realmente uma fé sem fingimento. O que é uma fé sem fingimento? É uma fé sincera, é uma fé que mesmo diante das lutas, das dificuldades, nós não vamos baixar a cabeça. É uma fé forte, firme, como o Monte Sião, que não deve se abalar, mas deve permanecer para sempre. Por isso Paulo disse a Timóteo: eu me recordo desta fé, a fé que habitou primeiro na sua avó, Lloyd, depois passou para sua mãe, Eunice, e agora eu tenho certeza que também habita em você. Por isso eu queria que você refletisse. Como é que está a sua fé? Hoje, como é que está a sua fé? Que a sua fé seja uma fé verdadeira, que a sua fé seja realmente algo que os seus filhos, os nossos filhos, possam dizer assim: ah, os meus pais têm uma fé muito forte. Os meus pais têm uma fé que, mesmo diante das lutas, ele não desiste, continua orando, acreditando nesse Deus maravilhoso. Que nós possamos refletir e transmitir para os nossos filhos uma fé genuína, uma fé verdadeira. Que nossos filhos possam ver em nós uma fé que diga assim: que bom que meus pais têm essa fé. E que os nossos filhos possam ter esta fé e que a fé dos nossos filhos seja transmitida para os nossos netos. É isso que eu queria compartilhar com você. Uma fé que vai de geração em geração. Transmita esta fé que tem dentro de você, não somente para a sua família, para os seus filhos, mas também para os nossos amigos, nossos vizinhos. As pessoas que às vezes estão dentro da igreja e dizem assim: minha fé está fraca. Pois vamos transmitir a nossa fé, a nossa força de vontade,
a nossa esperança que está nesse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que nunca falte a fé em nós, que possa faltar alguma coisa, que possa faltar às vezes algo que a gente diga assim, não, faltou isso, mas não tem problema, mas que a fé nunca falte em nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. E amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Compartilhe a sua fé com quem você ama, com quem você gosta. E só assim você vai ver o resultado de quem tem fé. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.